Olá, meu querido, minha querida. Vamos continuar nossa caminhada pelo breve catecismo de Westminster. Eu insisto sobre a importância de conhecermos as razões de nossa fé. Isso é fundamental. A questão 16 pergunta o seguinte: todo o gênero humano caiu pela primeira transgressão de Adão? Veja o que aquele grupo de teólogos responde. Visto que o pacto foi feito com Adão, não só para ele, mas também para a sua posteridade, todo o gênero humano, que dele procede por geração ordinária, pecou nele e caiu com ele na sua primeira transgressão. Houve um momento na história da igreja que havia a seguinte discussão: nós pecamos porque nascemos pecadores ou nos tornamos pecadores porque pecamos? Pelágio foi um dos que direcionou essa discussão na igreja. Finalmente, nós temos bases sólidas, bíblicas, para afirmar que nós nascemos em pecado. Nós somos filhos de Adão, nós somos filhos do pecado. O Salmo diz que em pecado minha mãe me concebeu. Então, eu não me torno pecador porque pequei. Eu peco porque eu já nasci pecador. Essa é a condição. Todos nós cremos que todo o gênero humano procede de Adão. E como todo o gênero humano descende de Adão, todo ele traz em si a marca do pecado. Não há muito o que fugir desta situação. Não há muito o que fazer diante desta situação. A nossa condição é de pecadores, de pessoas que têm o coração inclinado para o mal. A questão 17 continua neste mesmo assunto, pergunta o seguinte: qual foi o estado que a queda reduziu o gênero humano? A queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria. Aquele grupo de teólogos foi fortemente influenciado pelo pensamento de Calvino, um dos reformadores, talvez o mais importante de todos os reformadores, porque escreveu uma obra muito extensa, comentou toda a Bíblia, escreveu as Institutas, um tratado teológico importantíssimo no início da Reforma Protestante. A visão, então, deste grupo, herdeira de Calvino, é de que nós temos de fato o nosso coração inclinado para o mal. Por mais que nós queiramos fazer o bem, nós terminamos sempre fazendo o mal. Numa palavra, não há boa intenção no coração humano. Mesmo quando nós fazemos algo bom, muitas vezes nós somos movidos pelos piores sentimentos. Quer um exemplo prático? Às vezes uma pessoa se destaca na cidade pela prática da caridade, porque ajuda muito as outras pessoas, ela mantém até um grupo de ação social, mobiliza, distribui cesta básica, ajuda um, ajuda outro, visita. Um belo dia, aquela pessoa se candidata a vereador de sua cidade, a prefeito, a deputado. Então, e justificando que é para poder servir mais, muitas vezes nós vemos que não era nada disso. Ela cessa aquele trabalho social que fazia e vai gozar da boa vida de um político recebendo um bom salário para representar o povo, seja na Câmara de Vereadores, nas Assembleias Legislativas ou na Câmara dos Deputados. Ou seja, tudo parecia muito bem, tudo parecia muito bacana, aquela pessoa parecia ser alguém de um coração muito bom, mas no fundo, ela estava plantando a semente para no futuro poder ser candidata a algum cargo público e ter uma base eleitoral para, a partir daquela base eleitoral, formar o seu público, o seu curral eleitoral e assim garantir a sua eleição. Mais ou menos assim, essa é a ideia que Calvino nos deixa e que nós vemos que é uma ideia profundamente arraigada na Sagrada Escritura. Não há boa intenção. Não há ninguém que tenha o coração inteiramente puro, que faça obras de caridade sem nenhuma intenção. Há sempre uma intenção. E como o nosso coração é inclinado para o mal, devido a essa herança adâmica, tudo sai meio torto, não sai perfeitamente como o Senhor queria que saísse. Uma última pergunta, a 18, é assim: em que consiste o estado de pecado em que o homem caiu?
O estado de pecado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta de retidão original e na corrupção de toda a sua natureza, o que ordinariamente se chama pecado original, juntamente com todas as transgressões atuais que procedem dele. O gênero humano é essencialmente corrupto. E aí eu vou trazer para a questão da corrupção no setor público, por exemplo. Nós sempre nos escandalizamos com tudo isso, nem deveríamos nos escandalizar. Sabe por quê? Porque aquele aluno que na escola cola a prova, ele não é muito diferente daquele deputado, daquele senador que se apropria de dinheiro público. Aquele que vai ser multado no trânsito e tenta subornar o guarda não é muito diferente daquele rico empresário que tenta subornar o chefe da licitação da prefeitura da cidade Y para ele ganhar aquela licitação e poder fazer aquela obra. Não existem grandes corruptos se não houvesse essa corrupção pequena do dia a dia. O aluno que falta à escola, mas pede ao professor para colocar presença, ou o professor, o profissional, qualquer que seja o profissional, eu citei professor porque eu fui professor muitos anos, mas isso se aplica a qualquer classe social, o médico, o dentista, qualquer um que seja funcionário público, por exemplo, que faltou ao serviço, mas pede para ter a sua falta abonada, para alguém colocar presença nele, ele não diferencia do grande corrupto, daquele que nós estamos vendo tendo suas vidas devassadas pela Lava Jato, por exemplo. Mas nós criticamos sempre os políticos por isso, mas o dinheiro mesmo, ele não vem do setor público, ele vem do setor privado. São os grandes empreiteiros, são os grandes empresários que têm grandes somas de dinheiro e que corrompem a classe política para que eles possam ter privilégios, poder ganhar as grandes concorrências públicas de bilhões e bilhões de reais envolvidos. Essa é a condição humana. Você não devia se admirar. Nós vamos sempre reclamar, vamos sempre exigir que as coisas sejam feitas às claras, devemos sempre exigir que haja justiça, que não haja corrupção, mas ela não vai ser banida, porque esse é o gênero humano, essa é a natureza humana. É isso que nós vemos biblicamente. As pessoas são inclinadas para o mal. A teologia reformada vê isso muito claramente, trabalha isso muito claramente, que nós somos inclinados para o mal. É preciso vigiar 24 horas, constantemente, para não cairmos em tentação. É o que diz. Nós precisamos, então, sempre refletir essas questões nacionais à luz da fé, à luz dessa visão bíblica, que nós somos filhos de Adão, caímos em pecados e somos, por natureza, corruptos, inclinados para o mal. Não há nada de bom em nós. Aquilo de bom que tem em nós é a operação do Espírito Santo de Deus, que nos santifica e que nos aproxima mais e mais de Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, desse bate-papo de hoje, por favor, continue curtindo, comentando e compartilhando com os seus amigos. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.